A espiritualidade é uma experiência universal em que todos os seres humanos a têm. Inclusive, se nós fizermos uma busca desde as eras mais antigas dos homens, a era paleolítica, lítica, nós vamos perceber que ali havia expressões espirituais que o ser humano ele realizava com as suas crenças, com a sua fé. Então a espiritualidade é algo que é inerente ao indivíduo, ao ser humano. Todo ser humano tem a sua espiritualidade. Agora, a espiritualidade é o primeiro passo. Através da espiritualidade, o homem se relaciona com o sagrado que nós chamamos de religião. E cada um tem a sua, cada um tem o seu modelo de espiritualidade baseado naquele a quem eles seguem, o sagrado a quem eles seguem. Espiritualidade é quando você faz com que uma coisa, ao lidar com a outra, faz com que haja uma transformação interior. Querendo dizer, ao você lidar com uma outra pessoa, por exemplo, isso faz com que, por exemplo, provoque o sorriso na outra pessoa. Ou então, nem sempre é o que acontece, né? Mas, por outro lado, existe um outro jeito de falar, que é assim, se um cobertor vai aquecer ou não. Se ele aquece, ele é um cobertor. Se não aquece, é um outro nome. Ao lidar com uma pessoa, se você faz com que a pessoa se sinta acolhida e que a amizade e esse vínculo com a pessoa está acontecendo em benefício não só dela, mas também de você mesmo, isso é espiritualidade. A maneira que nós podemos expressar a nossa espiritualidade no dia a dia tem a ver com a nossa religiosidade, ou seja, o nosso conceito de fé. Nós temos fé em um Deus ou em algo e nós nos propomos a organizar a nossa fé nesse Deus e naquilo que nós cremos. Nós, por exemplo, evangélicos, nós organizamos a nossa espiritualidade diariamente baseada nos dogmas, nos ensinos que a palavra de Deus nos ensina, a Bíblia Sagrada. E procuramos vivenciar esses ensinamentos, procuramos nos relacionar com esse Deus em que nós cremos diariamente, através da leitura da palavra, através das nossas preces, das nossas orações, através dos nossos cultos de celebração que nós oferecemos ao Deus que nós acreditamos. Na vida diária, a espiritualidade é isso, de você praticar não só as coisas do dia a dia de modo equilibrado, e também fazer com que a gente tenha consciência de que nós não vivemos isolados, e sim interagindo o tempo todo, não só com as pessoas, mas com o universo que nos cerca. E dessa maneira, se você age ou que a qualidade do seu gesto, do seu ato, sendo positivo, ele vai reverberar positivamente. E se você for um nuvem negra, agindo negativamente, ele só pode reverberar e retornar para você negativamente. A primeira experiência espiritual de uma criança se baseia na experiência espiritual do seu pai, da sua mãe, do seu lar, da sua família, em que vai passar o que para essas crianças? Os valores, vai passar a maneira com que a família expressa a sua espiritualidade, seja numa igreja A, B ou C, ou numa determinada religião. E os filhos, então, vendo o exemplo dos pais, são induzidos, são encaminhados neste caminho. Inclusive, a Bíblia diz, né, que nós, como pai, devemos ensinar o caminho que os nossos filhos devem andar e ainda quando eles forem velhos, jamais se desviarão dele. Porque a criança está formando o seu caráter até os 5, 6 anos de idade. Então o papel da família, o papel dos pais é fundamental para uma marca na vida espiritual das crianças, não é? Jesus, inclusive, vai dizer que nós temos que nos tornar como crianças. Por quê? Porque a criança é pura, a criança é inocente e tudo que ela faz tem a ver com a sua sinceridade, com a sua honestidade. E o adulto precisa também olhar para o exemplo da criança para poder se relacionar com Deus a quem ele crê. Ensinar esses valores da espiritualidade para as crianças é uma coisa muito interessante, porque, veja bem, para você, nós adultos temos nos esquivado
de dar o exemplo ou ser o exemplo para essas crianças. Querendo dizer, a princípio, a criança necessita de exemplos bem palpáveis. Espiritualidade é assim, ó. Se você está tomando um refrigerante que não faz muito bem para você, você sabe das consequências, você toma e você vai dizer para a tua criança, não pode. Aí não dá, fica difícil de defender você, né? E dessa maneira que a gente tenha a plena consciência de que a criança exige sim exemplos palpáveis e lógicos, onde você possa estabelecer claramente causa e consequência. Aí sim você está sendo um bom adulto, porque você está colocando no universo da criança algo que ela entende. Não adianta falar bonito, é porque é bom, porque é melhor. Não, ela precisa ter exemplos concretos e palpáveis. Aí sim você está dando um passo sério de transmitir espiritualidade de modo consciente.